Salmo de número 50. Hoje vamos falar sobre o sofrimento, sobre como Deus intervém nos nossos sofrimentos. Como vivenciarmos o sofrimento, tendo sido salvos por um Deus gracioso, misericordioso, como foi cantado aqui. Amém? Salmo 50, verso 15 apenas, diz o seguinte: invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei, e você me glorificará. Texto curto, direto, que nos passa a seguinte mensagem: o nosso Senhor participa conosco do nosso sofrimento. Deus mesmo está conosco em nosso sofrimento. Deus mesmo intervém no nosso sofrimento. E Ele faz isso nos dando uma determinação, aliás, duas determinações recheada por uma promessa. A primeira determinação dele é que a nossa postura diante do sofrimento é recorrer, sem nenhuma dúvida, à oração. Não é possível nós passarmos pela luta, pela tormenta nas nossas vidas, sem que as nossas vidas estejam inclinadas ao Senhor em oração. Ele diz: invoque-me, clame, suplique a mim enquanto você sofre. Suplique a mim quando seu coração estiver angustiado. Portanto, ele nos diz qual é a ferramenta que ele nos entrega, qual é o recurso que ele nos dispõe para que passemos pelo deserto da vida, que é uma experiência certa. Talvez uma das poucas experiências que são universais é a experiência do sofrimento. Passam pelo sofrimento o pobre, o rico, o preto e o branco, o homem e a mulher, o patrão e o empregado. Todos passamos pelo sofrimento em algum momento, e, portanto, é uma experiência universal. E o que o Senhor nos diz é que você não precisa passar por isso sozinho. Você não precisa segurar essa carga sozinha, porque Deus está contigo no meio desse sofrimento. E Ele entremeia essas duas ordens com uma promessa. Diz Ele: eu o livrarei do seu sofrimento. E Ele conclui dizendo o que nos cabe, após Ele ter nos livrado desse sofrimento, que é glorificar ao seu nome. E glorificar ao seu nome aqui não significa exatamente dar, como eu era na minha época de pentecostal, não significa exatamente dar uma rajada de glória. Glorificar a Deus é viver em gratidão a Ele. Mais especificamente, nesse contexto, é oferecer a Ele sacrifícios de ações de graças. Antes de eu voltar nesse versículo, para me aprofundar nele com você sobre exatamente essas três partes desse texto, eu queria, junto com você, dar um mergulho aqui no contexto. Porque nas linhas desse versículo, Deus está nos ensinando que Ele está conosco no meio do nosso sofrimento. Mas nas entrelinhas desse texto, Deus está nos ensinando a encararmos o sofrimento sob uma outra perspectiva. E eu queria, antes de voltar às aplicações desse versículo, eu queria me aprofundar com você nessa teologia, que ele está aqui ratificando, que ele está confirmando aqui. Porque, irmãos, convenhamos que mesmo o cristão mais consciente, o cristão com um discipulado mais saudável, com uma teologia mais saudável, a sua fé pode balancear no meio do seu sofrimento. E às vezes ela balança porque nos esquecemos de verdades que a palavra do Senhor nos ensina. E Deus está aqui, esse versículo 15, ele não está no limbo, no Salmo 50, ele não está solto. O salmista, ele não coloca esse versículo para encher o salmo. Há uma razão por que ele está aqui, e essa razão fica clara quando nós observamos os versículos anteriores, nos quais Deus está corrigindo
na mente dos israelitas uma percepção errada sobre o valor dos sacrifícios. E essa correção é que vai entender essa correção é que auxiliaria eles a passar pelo sofrimento. E que correção é essa? Ela começa no versículo 8, e eu queria que você lesse comigo. Diz ele: eu não repreendo vocês pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que vocês continuamente me oferecem. Isto é, por algo que eu instituí a vocês. O que eu estou falando com vocês é que eu não aceitarei os novilhos da sua casa, nem bodes dos seus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e o gado aos milhares sobre as montanhas. Conheço as aves dos montes, e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso, como eu carne de touros? Ou bebo eu sangue de cabritos? É com essa fala que Deus está corrigindo, advertindo os israelitas sobre uma perversão que eles haviam inserido no sistema sacrificial que Deus havia determinado para eles. E eu vou chamar essa perversão de a dinâmica da recompensa, ou a lógica da recompensa. Como nós sabemos, Deus havia instituído o sistema sacrificial no Antigo Testamento para esse sistema simbolizar a relação pactual do povo de Israel com ele. Entretanto, esse povo havia pervertido esse sistema por dentro, não por fora. Se você chegasse, nessa altura aqui, se você chegasse no templo, você iria ver o templo, você ia ver o sacerdote com as mesmas roupas, você ia ver os mesmos animais sendo sacrificados, e você iria ver as pessoas sacrificando pelos mesmos motivos. Por fora você não ia enxergar nenhuma diferença, mas por dentro havia uma perversão profunda nessa chegada do homem a Deus, do israelita a Deus, ou do adorador a Deus. E essa perversão, eu vou chamar aqui de uma perversão de finalidade. O que Deus está corrigindo aqui na visão desses israelitas, eu peço que você caminhe comigo em atenção para que nós voltemos no versículo 15, é que eles haviam deturpado a finalidade dos sacrifícios. E deturpado de que maneira? Por uma outra lógica, uma lógica pagã. E que lógica é essa? Ela baseia-se e fundamenta-se no mérito humano. Naquele momento, e para aquele momento, os israelitas haviam assumido uma premissa sobre os sacrifícios, que era o seguinte: eu preciso me esforçar, aliás, eu preciso chamar a atenção de Deus para que Ele se incline para mim e para que Ele recompense o meu esforço. Essa era a lógica, essa era a dinâmica que estava ocorrendo aqui nessa forma de sacrifício. Eu vou repetir. Eu preciso me esforçar diante de Deus. Se eu estou sofrendo, eu preciso sacrificar. Eu preciso derramar sangue. Eu preciso me esforçar. E eu preciso chamar a atenção de Deus. Porque Ele está distante. Porque Ele não olha para mim. Porque Ele não se importa com o meu sofrimento. E ao me esforçar, e ao cumprir o script de forma perfeita ou de forma adequada, Deus Ele vai olhar para mim e daquilo que eu preciso Ele vai me conceder. E aquilo que Ele vai me conceder será reputada para mim, será tida por mim como recompensa pelos meus atos. Essa é a lógica. E Deus está criticando essa lógica. Ele critica essa lógica porque nessa lógica Deus não é o Deus de Israel, não é o Deus de aliança, é um Deus pagão. É o Deus pagão que é indiferente aos nossos sofrimentos, indiferente à nossa dor, e não se relaciona conosco, não entra na nossa realidade. Ele está distante. Ele está ocupado com outros afazeres e Ele não se importa conosco. Essa é a lógica desses versículos. Então Deus está criticando essa lógica ao dizer para eles: eu não vou aceitar os seus animais porque meus são todos os animais. Isto é, eu sou o Criador de todas as coisas. Eu não te peço o que você possui.
e você não entrega nada para mim sem que eu tenha te entregado isso antes. Tudo que você tem me pertence. Eu te concedo por graça. Ao se esquecer de que eu sou o Criador, você está me comparando a um Deus pagão, a uma divindade pagã. Ele diz, eu conheço todas as aves dos montes, no sentido de que eu as sustento, no sentido de que eu as mantenho vivas, no sentido de que eu as entrego para você. Portanto, quando você vem a mim com seus animais, você não vem me dar o que você tem, porque não há nada que você tem. E ele diz, se eu tivesse fome, eu não teria necessidade de dizer a você, porque meu é o mundo e a sua plenitude. Porque na concepção deles, na concepção pagã, para você obter um favor da divindade, você tinha que acabar com o mau humor dessa divindade. E para você acabar, uma das maneiras de você acabar com o mau humor dessa divindade era você tirando a fome dela. Então, os sacrifícios eram uma visão, uma ideologia, vamos dizer assim, que visava chamar a atenção da divindade. E eu chamo essa lógica de a lógica do esforço humano que resulta em recompensa. E essa lógica, ela perverte, irmãos, a nossa compreensão de quem é Deus e de como Ele está conosco no meio do nosso sofrimento. Porque se embarcarmos nessa lógica, fatalmente iremos nos sentir sozinhos no meio do nosso sofrimento, ou entraremos nele achando que a nossa saída dele depende exclusivamente da nossa força. Mas você pode estar se perguntando, mas Tiago, eu não estou entendendo, por que Deus está criticando algo que Ele mesmo entregou para o povo? A Bíblia tem contradição? Não, irmãos. Olha o versículo 5 do Salmo 50. Diz o Senhor, congregue os meus santos, os que comigo fazem aliança por meio de sacrifícios. Isto é, os sacrifícios foram dados por Deus ao povo, não como barganha com Deus. E aqui está a diferença. Não como negociação. Os sacrifícios foram dados ao povo de Israel como símbolo, como resposta, como evidência da sua aliança com ele. Portanto, quando um israelita ia até o sacerdote oferecer a ele seu sacrifício, aquele animalzinho morto representava para ele, simbolizava para ele, ensinava a ele, dia após dia, de que ele só fazia parte do povo de Deus por meio de uma aceitação indireta, por meio do mérito de alguém que não era ele mesmo. Era um substituto inocente que o mantinha na aliança. O sacrifício não era uma barganha. O israelita não ia diante do sacerdote comprar perdão. Ele não ia diante do sacerdote comprar a bênção, comprar o favor de Deus. O perdão pelos seus pecados não era uma recompensa pelo seu sacrifício, era uma dádiva de Deus. É essa lógica que Deus está querendo resgatar. Portanto, e qual é a lógica do Evangelho? Qual é a lógica da palavra de Deus? É a lógica da graça que salva com dádiva e que produz gratidão. Na lógica da performance, do desempenho, você se mata para chamar a atenção de Deus e, eventualmente, quando você é respondido no seu clamor, você naturalmente encara a tua resposta como uma recompensa. E o que você produz no seu coração é orgulho. Deus me respondeu porque eu fiz tudo certinho. Deus me livrou porque eu fiz o que Ele pede. Deus me ouviu porque a minha oração foi feita com poder. O que produz é orgulho. E isso não cabe na equação da graça de Deus. A graça de Deus, ela representa que o livramento que Deus nos oferece não é baseado nos nossos sacrifícios, mas é baseado no sacrifício de outra pessoa, que não o nosso. Quem representa bem essa lógica da graça, essa dinâmica da graça, é Noé. Noé, esse homem que surge na Bíblia abruptamente e cuja sua vida
nos espelha essa lógica da graça. Eu queria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Lembre-se onde nós estamos, irmãos. Ainda estamos mergulhados no contexto desse salmo, para depois voltarmos ao versículo 15. Queria que você não se perdesse. Queria que todo mundo voltasse comigo à superfície daqui a pouco. Eu espero não perder ninguém até lá. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Diz o seguinte: porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Esse versículo, ele é uma tijolada nesse contexto. Deus está largando uma bomba no meio de um contexto de condenação e juízo. Deus diz o seguinte: eu me arrependi de ter criado as pessoas, a humanidade, por causa de seus pecados. O pecado se espalhou de tal maneira pela terra que ele disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Esse contexto aqui é um contexto de juízo, de condenação, pela santidade de Deus que não pode suportar o pecado humano. E o versículo 8 está meio que perdido aqui. Ele está flutuando num mar de condenação, e ele nos diz o seguinte: há um homem que ele encontra favor em Deus. Que Deus, e esse versículo, e esse termo, encontrar favor, é esse homem em que Deus olha para ele, e Deus diz o seguinte: eu amo esse homem. Eu me afeiçoei desse homem. Deus, ele direciona os seus afetos para esse homem, mas esse homem é mais um no meio da multidão. Ele também nasceu em pecado, ele também é pecador, mas por algum motivo que foge ao nosso conhecimento, Deus acha favor em Noé. Porque essa é a lógica da graça. Deus, a lógica da graça, ela não começa com a performance humana. Ela não começa com as obras humanas. Ela não começa com os esforços humanos. Ela começa com a eleição. Ela começa com Deus, em sua soberania, em seu amor, elegendo para si aquele que ele escolheu. Noé, no meio dessa multidão que esse texto está dizendo, ele é um eleito. E por qual razão? Há mérito em Noé? Há virtudes em Noé que chamam a atenção de Deus? Há comportamentos em Noé que chamam a atenção de Deus? A Bíblia faz silêncio sobre isso. E por que ela faz silêncio sobre isso? Para que somente a Deus pertença toda a glória. O texto só diz o seguinte: Noé encontrou favor diante dos olhos do Senhor. Deus pinça Noé no meio dessa multidão, por sua vontade livre e soberana e por seu amor. E a história você já sabe. Deus agora, passou essa fase da graça, da eleição, agora vem a fase do livramento. A história você já sabe. Deus dá uma ordem para Noé, para ele construir uma arca, para que Deus o livre do juízo que ele irá trazer para o mundo. Noé e sua família entram na arca, são salvos do dilúvio, e aqui eu chamo a atenção de vocês. O que ele faz? Capítulo 8, acompanhe comigo. Primeira coisa que Noé e sua família fazem, após atracarem em Porto Seguro. Noé, capítulo 8, versículo 18. Saiu, pois, Noé, com seus filhos, a sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra segundo as suas famílias. Chama a atenção de vocês agora para esse próximo versículo que é importante. Noé levantou um altar ao Senhor, tomando de animais puros e aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. Esse sacrifício que Noé está fazendo aqui é tudo menos uma barganha com Deus. Esse sacrifício aqui é tudo menos uma tentativa de domar Deus. Esse sacrifício aqui é um sacrifício que a Bíblia chama de ações de graças, por um livramento poderoso que ele recebeu. Com isso, nós conseguimos concluir qual é a lógica da graça. Aí eu volto com você para o Salmo 50.
eu volto para você com o Salmo 50, versículo 14. Qual é a razão, qual é a finalidade dos sacrifícios para nós? Versículo 14. Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Aqui, o versículo 14, é a resposta de Deus para a verdadeira finalidade de tudo aquilo que fazemos para Ele. Nós não vamos a Deus, nós não sacrificamos a nossa vida a Deus esperando dele receber algo. Nós não vamos sacrificando a Deus em barganha, em negociação com Ele. Nós vamos em sacrifício ao Senhor pelo livramento que Ele nos concedeu. A lógica pagã e a lógica do mérito é: eu me esforço, Deus me ouve, eu me esforço, Deus me recompensa e eu fico orgulhoso. A lógica da graça é: Deus elege, Ele me livra e eu vivo a Ele em gratidão. Entender isso, irmãos, é entender com quem entramos no meio do nosso sofrimento. Há um verdadeiro Noé que nos ensina sobre isso. Esse Noé também um dia encarnou, entrou no meio de uma humanidade que estava condenada pelo pecado. Esse Noé, um dia, saiu das águas do Jordão e Deus abriu os céus e disse o seguinte: eis aí o meu filho amado em quem eu me comprazo. Esse Noé construiu um caminho de salvação, não para uma família, mas para todas as famílias da terra. E esse caminho de salvação não era uma arca de madeira, era uma cruz de madeira, em que ele foi pendurado como sacrifício pelos nossos pecados. Ele é o sacrifício. É Ele que chamou a atenção de Deus. É para Ele que o Pai olhou. É para Ele que o Pai se inclinou e disse: sim, é isso que eu quero, isso me satisfaz. Como Isaías disse na sua profecia, Deus olhou para Ele e ficou satisfeito com o que Ele fez. E isso que Ele fez, morrer na cruz, como um pecador em nosso lugar, é isso que a Bíblia chama de o nosso livramento. É dessa cruz que vem o nosso livramento e é dessa cruz que vem a nossa redenção. Essa é a lógica da graça. Deus elegeu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é por causa disso que Paulo vai falar em Efésios capítulo 1 que em Cristo fomos eleitos. Nele fomos eleitos para o louvor da sua glória. Nós não nos ligamos a Noé, mas nós nos ligamos a Cristo, o nosso sacrifício. Nesse sentido, quando agora nós vamos a Deus, nós não vamos mais a Deus como Charles Spurgeon dizia, nós não vamos mais a Deus com sacrifícios na mão, nós não vamos mais a Deus com sangue de animais nas nossas mãos, nós vamos a Deus com as nossas mãos vazias, confiando no sacrifício, no verdadeiro sacrifício. O único sacrifício agora que nos cabe é o sacrifício de ações de graças. De alguém que foi liberto, salvo, redimido, de uma vez por todas, por um Deus amoroso e grandioso. Sabe, irmãos, por que essa volta que eu dei aqui importa para nós lidarmos com o nosso sofrimento? Olha, eu tenho que admitir com tristeza que a lógica do mérito ainda impera em nosso meio. Com lamento eu digo isso. Quando eu digo nosso meio evangélico. Talvez nem tanto reformado, mas o meio evangélico, a lógica do mérito ainda impera, lamentavelmente. E essa lógica, se ela habita em corações e mentes, ela deturpa a esperança de crentes no meio do sofrimento. Eu, nas últimas eleições agora, quando eu estava indo votar, não sei se você se lembra, mas fez um calorzinho naquele dia, e eu estava indo na rua da escola onde eu voto, na esquina tinha um rapaz evangelizando.
Estava uns 40 graus naquele dia, aquele rapaz completamente vestido, uma roupa social até o pescoço, blusa longa, calça comprida longa, e ele estava com uma placa de frente dele escrito o seguinte: sem santificação ninguém verá o Senhor. E o seu discurso era o seguinte: se você não mortificar os seus pecados, ele dizendo, você vai para o inferno. É verdade isso, é verdade esse bilhete. É verdade isso. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Isso é verdade. Mas essa verdade está deslocada da graça do Senhor. A lógica por trás desse discurso é a lógica que o céu, nós vamos arrombar o céu à força. A lógica por trás dessa pregação, desse evangelismo, é que as portas do céu, elas estão trancadas por fora. E cabe a nós abrirmos essa porta. Essa é a lógica. Um outro exemplo que eu dou é quem costuma pegar a BR em sentido Niterói, aqui do lado direito, após o pedágio, já estou logo a planta, né? Passou o posto ali, tem uma igreja que tem uma placa gigante, dizendo o seguinte: não adianta crer, tem que obedecer. Que lógica é essa? Embora isso seja verdade, aliás, não é verdade, embora a fé ela é acompanhada de obras, o que está por trás desse discurso, dessa pregação, é uma lógica do mérito, do esforço, da performance, de chamar a atenção de uma divindade que é indiferente a nós, que é indiferente ao nosso sofrimento. É isso que está por trás dessa lógica. Obedeça, faça por merecer, busque seus sonhos, busque o perdão do Senhor, chame a atenção de Deus, porque ele está dormindo, ele está ocupado, ele está pensando em outras coisas, ele está atendendo outras orações, chame a atenção de Deus que ele vai te ouvir. Essa é a lógica por trás desse discurso. E essa lógica, quando bate no seu coração, no meio do sofrimento, ela destrói a tua esperança. Porque você vai acreditar erradamente de que o Deus a quem você serve te jogou sozinho numa sarjeta e vai testar você de forma impiedosa no meio do sofrimento. E não é isso que ele faz. Ressalvada essa visão da graça, aqui, o Senhor diz: invoque-me no dia da angústia. Eu te livrarei, e você me glorificará. Como nós passamos pelo sofrimento? Ressalto aqui, irmãos, com a lógica da graça de Deus, não com a lógica do mérito. Sofrimento não é momento da gente perguntar: por que eu, Senhor? Por que isso agora, Senhor? Por que comigo? Por que assim? Sofrimento é momento, não é momento para fazermos sacrifícios ao Senhor. Até porque nós não podemos fazer nada com as obras de nossas mãos. Sofrimento é momento para nós nos debruçarmos a Deus em oração. E é bonito, irmãos, essa ferramenta da oração. Porque a oração, ela já é uma admissão de fracasso nossa. A oração, ela já é em si uma admissão de nossa fraqueza. A oração, ela é o reconhecimento de que nós não temos força, capacidade e competência para nós mesmos resolvermos as nossas crises. O mar que está agitado em nossas vidas, para ele voltar ao normal, não depende de nós. A violência que estamos sofrendo, a opressão que estamos sofrendo, a injustiça que estamos sofrendo, a incompreensão que estamos sofrendo, supera as nossas capacidades de vencê-las. Para isso, precisamos de alguém que é verdadeiramente forte. E a maneira de nós recebermos o seu apoio é dizendo isso para ele: Senhor, eu não posso. Senhor, o que me angustia é isso, por causa disso, porque eu não tenho isso. E esse momento de clamor, que aqui o Senhor nos chama a fazer no dia da angústia, é um reconhecimento de nossa fraqueza e, por outro lado, é um reconhecimento de sua graça conosco. O Senhor nos livra dos nossos sofrimentos, não pela excelência dos nossos sacrifícios. O Senhor nos livra dos nossos sofrimentos porque Ele é grande em misericórdia.
O Senhor nos livra dos nossos sofrimentos, não pelo nosso pedigree religioso, não porque eu sou membro fundador da igreja tal, não porque eu fui batizado com 7 anos de idade, não porque eu dou o meu dízimo certinho, não porque eu não falto a um culto. O Senhor me livra porque Ele é infinitamente bom. O Senhor me livra porque os seus olhos percorrem o mundo e se inclinam para os espíritos abatidos, para os de coração abatido. E Ele faz isso pelo mesmo motivo que Ele se afeiçoou de Noé, porque Ele é gracioso. E isso é uma profunda esperança para nós enquanto nós oramos. Porque uma das coisas que assaltam o nosso coração no meio do sofrimento, é justamente o fato de que somos indignos. Por vezes estamos no meio de uma angústia, de um meio de sofrimento, e ao mesmo tempo Satanás assalta os nossos corações, dizendo o seguinte: você está sofrendo porque você é pecador. Você está sofrendo porque você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. As acusações de Satanás se amontoam sobre a nossa consciência, e se entrarmos nessa lógica do mérito, nós diremos amém para Satanás, ao invés de dizermos amém para Jesus. Nós diremos: sim, é verdade, eu sou pecador. Sim, Deus não me escuta. Sim, Deus não ouve enquanto eu clamo. Porque essa é a lógica do mérito. Mas se nós ouvirmos a palavra do Senhor, nós nos lembraremos da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo-nos: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque vocês vão vencer? Não, porque eu venci. A lógica da graça nos faz olhar para Jesus e dizer amém para o que Ele diz. Com isso, nós temos confiança, esperança. Porque nós não estamos recorrendo a um Deus indiferente ao nosso sofrimento. Quando nós clamamos a Jesus, nós estamos clamando a alguém que sofreu a nossa dor. Estamos clamando a alguém que sabe o que significa ser traído. Quando nós vamos ao Senhor em oração, Ele não estende uma mão de porcelana para nós. Ele estende para nós uma mão furada por pregos. Ele sabe o que é sofrer. Ele sabe o que é ter dor. Ele sabe o que significa ser abandonado. Ele sabe o que significa ser oprimido. E Ele sabe o que significa ser traído. Quando você vai a Deus em oração, quando você vai a Cristo em oração, Ele diz o seguinte para você: sim, eu sei o que você está passando. E eu me compadeço de você. Com isso, podemos confiar na sua promessa. Quando Ele diz: se você invoque-me no dia da angústia, e eu o livrarei, isso aqui, irmãos, não é uma promessa vazia jogada no ar. Essa aqui é a promessa de quem entregou o que Ele tinha de mais precioso em nosso favor, que é seu Filho. Se Ele nos entregou a Cristo para morrer pelos nossos pecados, como não nos dará com Ele também todas as coisas? Essa promessa de que Ele nos livrará, ela é baseada no maior de todos os livramentos que nós já recebemos, o livramento da morte eterna do inferno. Se Ele nos transportou das trevas, do reino das trevas para o reino do seu Filho, como não Ele não nos livrará do nosso sofrimento temporário e desse presente? Se você tem dúvidas sobre o poder de Deus em livrar você do sofrimento, levante sua cabeça e olhe para o Calvário. O Senhor já te livrou do inferno. Ele não vai hesitar em livrar você de quaisquer outros sofrimentos que você possa vivenciar. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. É bonito, irmãos, que Ele não diz... o versículo diz que... claro, também nem tem como fazer isso, né? Mas o versículo ele não dá a solução para a tua angústia. Ele só faz uma promessa genérica. Porque quando nós estamos no meio do sofrimento, a primeira coisa que nós buscamos é a luz no fim do túnel. A primeira coisa que nós pesquisamos, buscamos quando nós estamos no sofrimento: já cheguei no fundo do poço, aonde que é a tampa desse poço? Não é isso que Ele está prometendo aqui. Ele não está prometendo uma luz no fim do túnel. Ele não está prometendo a tampa do poço. Ele está prometendo livramento. Agora, como Ele vai livrar? Isso é uma questão de confiança. Talvez você não precise agora de uma resposta exata para o fim do seu sofrimento. O que você precisa saber é que Deus está contigo no meio dele e que Ele vai te levar até as águas tranquilas.
Para Noé, isso significou construir uma arca de madeira, colocar sua família lá dentro e navegar por 40 dias. Talvez para você signifique mudar. Talvez para você signifique tomar uma decisão difícil no seu trabalho. O que Deus está te dizendo é que Ele vai te livrar dessa angústia. E Ele vai te livrar te acompanhando no meio desse processo, do seu sofrimento. Para que, então, você seja capaz de fazer o que Ele te pede aqui. Invoca-me no dia da angústia. Eu o livrarei e você me glorificará. O que Deus está nos chamando aqui a ressignificar aquilo que fazemos para Ele. Quando Ele nos chama a glorificá-lo, Ele nos chama a não perverter a finalidade daquilo que fazemos para Ele. Hoje você não entrou aqui nesse culto porque você está precisando de uma grande bênção. Você entrou nesse culto aqui porque Jesus já é a tua grande bênção. Hoje você não entrou aqui adorando a Deus porque você está precisando de algo. Hoje você entrou aqui adorando a Deus porque você já tem tudo o que você precisava. Hoje você não entrou aqui para prestar louvores ao Senhor, para ouvir a sua palavra como alguém que precisa barganhar, como alguém que precisa chamar a atenção de Deus aqui. Hoje você entrou aqui porque um dia, sem que você clamasse por Deus, Ele te olhou, te chamou, te redimiu e te santificou. Hoje você veio aqui para se render diante de um Deus gracioso e amoroso por sua vida. Independentemente de qual circunstância você esteja vivendo hoje. Elas não definem a tua estada aqui hoje. Você está aqui porque você foi chamado para ser povo de Deus. E isso, irmãos, deve nortear tudo o que fazemos para Ele. Os nossos dízimos, a nossa santificação, como aquele pregador disse na porta do colégio no dia da eleição, a nossa obediência, como aquele cartaz naquela igreja quis ressaltar, não são mais moedas de troca com Deus. Elas são a nossa resposta ao infinito amor de Deus por nós em Cristo Jesus. Nós não fazemos mais isso, nós não obedecemos, nós não nos santificamos, nós não abandonamos o Flamengo, nós não deixamos de abraçar determinadas ideologias porque nós queremos ganhar algo de Deus. Nós fazemos isso porque nós amamos o Senhor das nossas almas. Os nossos dízimos, a nossa frequência no culto, o nosso amor aos nossos filhos, a nossa fidelidade no casamento, a nossa responsabilidade para com os nossos irmãos, a nossa busca a Deus, as nossas orações, elas não são de alguém que está precisando de algo. Elas são fruto de alguém que já recebeu tudo em Cristo Jesus. Por isso, nós podemos glorificar a Deus mesmo caminhando por vales de sombra e morte. Porque Deus não nos nega os vales de sombra e morte. O que Ele nos garante é que Ele estará conosco neles. Por isso, nós, mesmo andando por vales de sombra e morte, podemos glorificar ao Senhor Jesus. Irmãos, eu sei que não é fácil andar no sofrimento. Dói. Machuca. Despedaça, às vezes, o nosso coração. Quando nós temos que vivenciar diante dos nossos olhos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a fragilidade da nossa fé. Tudo isso fica patente aos nossos olhos enquanto nós estamos sofrendo. Para que o poder de Deus se sobressaia em nossas vidas. Sabe, irmãos, sofrimento não é momento de você erguer um troféu e um brinde à sua fé. O sofrimento é o momento de você olhar para o alto e reconhecer que sem a força de Deus em sua vida você não vai para lugar nenhum.
E é isso que esse texto está nos dizendo. Invoque-me no dia da angústia, não me ofereça sacrifício, porque você não tem nada a me oferecer. Porque o que você pode oferecer, isso não vai chamar minha atenção. Mas clame, diga-me, suplique, torne conhecido diante de Deus todas as suas necessidades e angústias. Porque você não tem nada a fazer por isso. Apenas você só pode confiar no socorro de Deus. E viva uma vida, lembrando de que você pode glorificá-lo mesmo em meio ao seu sofrimento. Algumas aplicações. Primeiro, reconsideremos, irmãos, a importância da oração em nossas vidas. Temos que admitir que oramos menos do que deveríamos. Devemos orar em todos os tempos. Devemos orar sempre. Mas em momentos de dor e sofrimento, isso tem que ser reforçado. Momentos de angústia e dor e sofrimento não é momento para você ficar rolando o feed das redes sociais, achando que de lá vai vir as boas notícias que você precisa. Momentos de dor e sofrimento é momento de se humilhar, de fechar a porta do seu quarto e de falar com Deus com aquilo que te angustia. Deus não está no feed das suas redes sociais. Deus está no seu quarto aguardando você abrir seus lábios para Ele. O sofrimento, ele é um momento em que Deus nos chama a rever a importância da oração em nossas vidas. Devemos orar sem cessar. Sim, sobretudo quando a tempestade bate à nossa porta. Para que os nossos corações, para que as nossas mentes não sejam assaltadas por Satanás com mentiras. Torne conhecida diante de Deus todas as suas angústias e necessidades e aquilo que te torna ansioso. Segundo, fixemos nossos afetos na promessa de Deus, não na força da nossa oração. Às vezes, orar em meio ao sofrimento significa orar sem palavras, apenas com lágrimas. Significa sentar na beira da sua cama e não ter força para falar uma palavra só. Quem disse que só palavras fazem orações? Lágrimas também fazem orações. Quando isso acontecer, lembre-se que não são as tuas obras, não são os teus méritos, não são nas suas obras e não é no teu mérito que Deus baseia a sua resposta em direção a você. É no seu próprio caráter. Deus vai te responder porque Ele é santo. Deus ele vai te responder porque Ele não é um ditador. Deus não vai te responder porque Ele não é um ministro de Estado. Deus ele vai te responder porque Ele é o Pai de Jesus Cristo e o nosso Pai. Ele está perto de nós. Lembre-se de quem Deus é, quando você não enxergar a luz no fim do túnel. Lembre-se de quem Deus é. E por fim, se o sofrimento, aliás, se o socorro que o Senhor dispõe a nós é um motivo para nós glorificarmos, lembremos-nos, irmãos, da importância do que fazemos para Deus, sobretudo em meio ao sofrimento. Há uma tentação grande de nós relaxarmos o nosso serviço ao Senhor enquanto estamos sofrendo. Há uma tendência de nós deixarmos de lado o nosso compromisso, a nossa adoração, a nossa comunhão enquanto estamos sofrendo. Querido irmão, eu te digo que é nesse momento que o Senhor te dará forças para você continuar glorificando a Ele apesar das suas lutas. Deus não condiciona o nosso serviço a Ele, o nosso sacrifício a Ele, a circunstâncias boas ou ruins. Como Paulo disse e que nós lemos semana passada, já aprendi a lidar com todas as circunstâncias da minha vida. Sei passar fome, sei também ter abundância. Sei ganhar, mas também sei perder, porque isso não afeta o meu serviço ao Senhor. Glorificar a Deus é um chamado para toda a nossa vida. Não para quando o mar está calmo e quando o barco está no controle das nossas mãos. Podemos glorificar a Deus também enquanto nós sofremos. E o que nós devemos pedir ao Senhor é que Ele nos dê graça para atravessarmos esse sofrimento confiando em Suas promessas,
mantendo-nos fiéis em seu caminho e mantendo-nos leais ao compromisso que assumimos de glorificar o seu nome. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, colocamos diante de Ti, Senhor, os nossos corações. Por vezes, ó Deus, moídos pelo sofrimento, moídos, Senhor, pela dor, pela perseguição, pela violência, pela opressão e pela injustiça. Às vezes, Senhor, só enxergamos escuridão ao nosso entorno. Mas aprendemos com a Tua palavra, Pai, que temos ao Senhor no meio do nosso sofrimento e que o Senhor mesmo intervém nele. Por isso, Senhor, te suplicamos para que o Senhor se compadeça de nós, para que as Tuas misericórdias, Senhor, nos abracem neste momento de luto em que estamos vivendo. Peço, Senhor, pelos meus irmãos, peço por sua igreja, ó Deus, por algum irmão, alguma irmã aqui, Senhor, que esteja no olho do furacão, sem direção, em desespero, sem norte. Ó Jesus, que o Teu amor possa iluminá-la, possa aquecer o seu coração, lembrando-o de que o Senhor nos livra das nossas dores. E, ó Senhor, ajude-nos a nos mantermos fiéis em glorificar o Seu nome enquanto sofremos, assim como Jesus Cristo, Teu Filho, que glorificou o Seu nome, e o ápice da glorificação do Teu nome se deu na cruz do Calvário, quando Ele resgatou-nos para Ti e nos perdoou e nos fez Teu povo. Em nome de Jesus, amém.